Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é terça-feira, 9 de setembro. A liturgia de hoje nos coloca diante de uma cena muito forte. Jesus sobe a montanha para rezar, passa a noite inteira em comunhão com o Pai. Ao amanhecer, desce para escolher os 12 e se dirige à multidão que o espera. Essa imagem é poderosa. Do alto da montanha da oração, Cristo desce para o meio do povo, levando cura, libertação e esperança. A palavra nos convida a subir com Cristo pela oração e descer com Ele pelo serviço, firmando nossa vida nele e tornando-nos instrumentos da graça. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 15, São Paulo exorta: Vós recebeste Jesus Cristo como Senhor. Vivei nele, enraizados e edificados, firmes na fé. O apóstolo Paulo escrevia contra os falsos mestres, que confundiam os fiéis misturando a fé cristã com as práticas pagãs, superstições e observância exteriores. Paulo ensina que Cristo é suficiente, ele é a plenitude da salvação, e todo aquele que tenta buscar fora de Cristo a plenitude da vida se perde, porque somente nele está a recapitulação de todas as coisas. Estar enraizado em Cristo é viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito, não segundo os homens, mas segundo Deus. Paulo vai ainda mais longe. Na cruz, Cristo despojou os principados e potestades e os expôs em espetáculo triunfando sobre eles. Ou seja, na cruz, Jesus vence o mal, desmonta as forças do pecado e do diabo, liberta-nos do jugo da morte. Portanto, temos uma catequese bem prática. Não precisamos buscar forças em ideologias, ocultismo ou superstições. Cristo é a nossa raiz, nosso fundamento, nossa vitória. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, mostra Jesus rezando a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. A missão da igreja nasce da oração de Cristo. Ele não escolhe de modo humano, como quem seleciona talentos, mas segundo a vontade do Pai. Jesus passa a noite em oração para ensinar à igreja que toda escolha, toda missão e todo serviço devem nascer da oração. O Senhor passa a noite inteira rezando para mostrar que nada devemos empreender sem antes elevar o coração a Deus. Depois da oração e da escolha dos 12, Jesus desce da montanha e encontra a multidão que o espera. O que acontece? Diz o Evangelho: todos queriam tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Aqui temos a imagem central dessa homilia. Cristo, raiz e fundamento, desce da montanha, da oração, e se torna fonte de vida, tocado por todos, irradiando graça. E nós, irmãos, que somos enxertados nele pelo batismo e pela fé, somos chamados a ser também homens e mulheres que sobem pela oração e descem pelo serviço, levando cura, esperança às multidões de hoje. Afinal, na prática, quantas vezes buscamos segurança em nós mesmos, mas esquecemos que só em Cristo temos raízes sólidas? Quantas vezes nos ocupamos demais e não passamos o tempo suficiente na montanha da oração? Quantas vezes descemos ao encontro dos outros, mas sem trazer a presença de Deus, porque não estivemos antes com Ele? O Evangelho de hoje nos mostra o equilíbrio perfeito: oração e missão, comunhão com o Pai e serviço aos irmãos. O Catecismo da Igreja Católica nos recorda: Jesus ora antes dos momentos decisivos da sua missão, antes de escolher e chamar os 12, antes da sua paixão, na transfiguração. O mesmo deve acontecer conosco. Antes de cada escolha, de cada passo importante, antes de cada missão, precisamos rezar. Hoje lembramos a memória de São Pedro Claver, jesuíta espanhol que dedicou a sua vida aos escravos que chegavam da África para Cartagena, na Colômbia. Enquanto muitos viam como mercadoria, Pedro Claver
os via como irmãos em Cristo. Chamava-se a si mesmo de escravo dos negros para sempre. Ele descia literalmente ao encontro da multidão mais sofrida, levando alimento, água, remédios, mas sobretudo o anúncio de Cristo e os sacramentos. Mais de 300.000 batismos foram realizados por suas mãos. São Pedro Claver viveu aquilo que hoje meditamos. Enraizados em Cristo, desceu ao encontro da dor humana, tornando-se presença de cura e libertação. Senhor Jesus, que passastes noites inteiras em oração e descestes para curar os corações feridos, ensinai-nos a permanecer enraizados em vós, que nunca busquemos fora de vós a plenitude da vida. Dai-nos a graça de viver como instrumentos da vossa força, que cura, liberta e salva. Pela intercessão de São Pedro Claver, fazei-nos servidores dos mais pobres e esquecidos, para que a nossa vida seja reflexo da vossa misericórdia. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.